Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os projetos que temos hoje em discussão procuram resolver um problema que é da sociedade e que é grave. Há décadas que não tínhamos em Portugal tantas violações como temos hoje. Sublinho estas palavras. Há uma década atrás, há 15 anos, que não havia tantas violações como agora. Ora, se não eram denunciadas, mais razão dão ao nosso projeto. Se não eram denunciadas. E, portanto, se não eram denunciadas, mais razão nos dão, porque é preciso ter uma atuação com caráter público para resolver o problema. Segunda questão, igualmente importante. De facto, como disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, o projeto do Bloco de Esquerda enferma do problema de ser uma contradição com o nosso processo penal. Porque, ao não ter nenhum instituto intermédio de suspensão, ao descaracterizar por completo a vontade da vítima, ele acaba por fazer o pior que pode acontecer em um processo penal, que é quando se quer combater um crime e se anula a vítima completamente. E é isso que pode acontecer no projeto do Bloco de Esquerda. Mas o projeto do Chega não vai por esse sentido. Dá a possibilidade ao Ministério Público de atuar, mas do processo ser suspenso, tal como neste momento é previsto já para outro tipo de crimes. A Associação das Mulheres Juristas, que tem aliás bastantes e conhecidas mulheres juristas, diz o seguinte: refira-se a total concordância com a atribuição de natureza pública aos crimes de coação sexual e violação, não apenas por ser adequado ao combate ao aumento exponencial deste tipo de criminalidade, atento os dados do RASI 2017, está a ver, Sra. Deputada, atento os dados do RASI 2017, como por ser o meio apropriado à garantia do direito à liberdade de segurança. Que diabo? Estão sempre a dizer que nós somos misóginos e tal. São as mulheres juristas que o dizem. Não é ninguém que está aqui atrás de mim. São as mulheres juristas que o dizem. A Associação de Mulheres Juristas está aqui e é facilmente consultável. O próprio Ministério Público, como diz a Sra. Deputada Cláudia Santos, de facto, não está de acordo com a atribuição de natureza pública, mas na análise que faz, deixa também a entender que, por exemplo, as declarações para a memória futura e as perícias médicas propostas no projeto do Chega tinham também utilidade, tal como temos o processo penal hoje. E, finalmente, Sr. Presidente, sei que o meu tempo também já está a terminar. A própria APAV, que reconhece os perigos da situação, diz que os crimes sexuais estão envoltos num silêncio ensurdecedor. O número de casos denunciados é gritantemente baixo e, portanto, que este escasso número de denúncias tem que ser resolvido de alguma maneira. E nós não podemos inventar a pólvora nem a roda. Quer dizer, se a vítima não quer fazer queixa, eu compreendo o que o PS diz. Se nunca falar ao longo do processo, o mais provável é uma absolvição. Isso é mau, é negativo. É negativo para o processo, é negativo para o país. É mau. Mas temos que fazer alguma coisa. E o fazer alguma coisa não é ficar quieto. Portanto, entendemos que o projeto que apresentamos quer dar de facto natureza pública, mas combinado com a possibilidade de suspender provisoriamente o processo, se a vítima assim o quiser. E, portanto, se a vítima quiser, o processo é suspenso, com declarações para a memória futura, que processualmente, como a Sra. Deputada sabe, podem ser validadas e utilizadas, e ainda com perícias adequadas. Aqui está um projeto adequado, ponderado, a olhar para o futuro e que podia resolver os problemas que, aparentemente, PS e PSD não querem resolver. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo desde já por agradecer aos peticionários. Mais de 100 mil pessoas que assinaram esta petição. Este número deixa bem evidente a importância que o tema tem para a nossa sociedade. Hoje discutimos 5 projetos de lei. 4 deles que têm o mesmo objetivo que a petição: tornar a violação um crime público. E depois um outro, o do Partido Socialista, que nos traz este projeto para fingir que tem alguma coisa a dizer sobre o assunto. Ver se assim disfarça que vão votar contra todos os outros, apesar da divisão existente da bancada. E que são, por pura teimosia, contra esta alteração legislativa. O PSD fez o costume. Em assuntos pertinentes não vem a jogo. Nem sim, nem não. Nem. Pelo menos já demos um pequeno passo. Muito pequeno. Já perceberam que o prazo de 6 meses para uma vítima de violação apresentar queixa é manifestamente insuficiente. O problema é que o prazo de 1 ano também não resolve o problema. Nem tira de cima da vítima o ónus de ter que ser ela a denunciar. A Convenção de Istambul, que tantas vezes é citada nesta casa, no seu artigo 27º, com a epígrafe denúncia, refere expressamente que as partes deverão adotar as medidas que se revelem necessárias para encorajar qualquer pessoa que testemunhe a prática de atos de violência abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente Convenção, ou que tenha motivos razoáveis para crer que tal ato possa ser praticado ou que seja de prever a prática de novos atos de violência a comunicá-los às organizações ou autoridades competentes. Mas o PS, que anda sempre com a Convenção na ponta da língua, decide sempre olhar para o lado quando chega a este artigo.
Mas o PS, que anda sempre com a convenção na ponta da língua, decide olhar para o lado quando chega a este artigo. E a razão é simples. Uma coisa é o que se diz e outra, muito diferente, é o que se faz. O costume no Partido Socialista. Depois, também não consegue explicar a coerência de defender que se uma mulher for agredida ou for injuriada pelo seu marido, o crime é público. Mas se for violada por uma pessoa com quem não tenha qualquer relação, já não é. Temos de parar de tratar a violação como um crime menor. Um crime para esconder. Um crime que só interessa dentro de 4 paredes. Um crime que é uma vergonha para a vítima. Não são as vítimas que têm que ter vergonha por terem sido abusadas. São os violadores. É um crime com alta taxa de reincidência, de um sofrimento atroz. Nos últimos 3 anos, mais de 1.100 mulheres foram violadas em Portugal. 1.100 mulheres. Este é um assunto sério, que exige propostas sérias que efetivamente contribuam para a prevenção deste tipo de crimes. E é isso que o Chega faz. Traz propostas concretas, que visam não só a prevenção de violações, como de vitimação secundária. Assim, a proposta do Chega assenta em 4 pontos principais. Tornar a violação de um crime de natureza pública, permitir que o processo possa ser suspenso a pedido da vítima, permitir que a vítima escolha o sexo, género da pessoa que lhe faz as perícias médicas e, por fim, assegurar que sempre que a vítima solicite, possa prestar declarações para a memória futura, para evitar que esteja sempre a falar sobre o assunto. Sempre que uma mulher não denuncia uma situação de abuso sexual ou violência, falo porque não acredita na nossa justiça. Falo porque sente o estigma de denunciar este tipo de crime. Sente a dúvida que sobre si recai, sente que não é um crime de investigação prioritária, sente que não é protegida nem dos agressores, nem do sistema. A justiça tem de funcionar e, como já aqui propusemos, as penas têm de ser agravadas. Assegure-se um quadro legal adequado. Advogado à vítima, apoio psicológico, um julgamento justo e célere. Restaure-se a sua confiança no sistema judicial, sensibilizem-se os polícias, os juízes e procuradores. A solução não pode ser convidar as vítimas ao silêncio para lhes evitar mais incómodos. Temos mesmo é de tirar os agressores das ruas. É evidente que as vítimas têm direito à sua intimidade, mas mais do que isso, têm direito à sua liberdade sexual e têm o direito de exigir isso mesmo. Chega de convidarmos as vítimas a calar, ignorar e passar à frente. Disse.